No mundo alternativo ameaçado pelo Rei Demônio e seus subordinados, um grupo conhecido como os Heróis decide encarar a missão de enfrentar o Rei Demônio e seus generais. Yuga, o líder da equipe, pergunta aos companheiros se tem certeza dessa decisão, já que a partir daí não haverá mais volta. Os três afirmam estar totalmente preparados para o combate, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. A maga do grupo tranquiliza Yuga, dizendo que não há com o que se preocupar. Ela pesquisou a fundo sobre cada um dos generais do Rei Demônio e está convencida de que podem arrasar todos eles, desde que sigam um plano à risca. Yuga sorri confiante para o grupo, e todos se preparam para invadir o castelo, encarando a etapa final de sua batalha contra o Senhor das Trevas. Mal cruzam o portão principal, porém, o jogo via contra ele seu primeiro adversário é ninguém menos que o capitão dos generais, o temível Ki. O Ki avisa ao grupo de heróis que já estava de molho esperando por eles. Ele solta bravata se quiserem chegar perto do Rei Demônio. Vão ter que passar por cima dele primeiro e deixa claro que nenhum deles tem a menor chance de vencer. Mas a maga já tá de saco cheio dessa lenga-lenga e corta a conversa dele na grossa, mandando uma bola de fogo direto na cara do sujeito. O Ki afasta a bola de fogo como se fosse um mosquito e comenta que já sabia que o grupo de heróis era fraco, mas não imaginava que fossem tão patéticos a de seu feitiço ser bloqueado pela magia defensiva mais básica. O tanque do grupo avança na direção dele, tentando cortar o demônio ao meio, mas é inútil, que simplesmente esquiva todos os golpes e retribui com um chute no corpo que manda o cara voando para trás. Imediatamente, Cilia, a sacerdotisa de suporte do grupo, usa sua magia para fortalecer Yuga, que rapidamente se prepara para desferir um dos golpes mais poderosos de sua espada lendária, Excalibur. Mas Yuki nem se mexe do lugar e lança seu próprio ataque, que colide com os poderes mágicos do herói, superando-os e atingindo todos com uma onda de energia sombria que os deixa completamente desmaiados. Enquanto aralhava o que fazer com eles, ele notou Cilia deitada no fundo e percebeu imediatamente que ela era exatamente seu tipo. Seus pensamentos foram interrompidos pelos generais, que perguntaram se deveriam eliminar o grupo para evitar futuros problemas. O Anão Verde então questionou Yuki sobre o motivo de estar encarando a sacerdotisa tão fixamente. Imediatamente, ele desviou a pergunta, alegando que só estava pensando no que fazer com aquelas pessoas. O Homem Sem Cabeça pergunta se não deveriam acabar logo com eles, mas Yuki acha melhor simplesmente jogá-los para fora do castelo. Ele manda que levem os humanos até perto de uma vila ali perto. Os três generais obedecem e carregam o grupo do herói para fora, enquanto o Anão Verde dá um toque pro Yuki: mano, para com essas ideias. Você vai arrumar um problemão com o Rei Demônio dessa vez, certeza. Yuki aconselha ele a não se preocupar com o Rei Demônio por enquanto, dando uma última olhada em Cilia antes de se despedir dela mentalmente enquanto a levam. Um mês se passa desde aquele dia e o grupo de heróis continua tentando invadir o castelo, mas toda vez Yuki os domina facilmente e os joga para fora. Um belo dia, o próprio Rei Demônio convoca Yuki e, ao lado de seu ministro, questiona por que ele ainda não eliminou o grupo de heróis. O ministro então zomba dele, dizendo que o grupo deve ser incrivelmente fraco se está perdendo para um fracote como Yuki. Toda a corte desata em risadas, enquanto Yuki mantém a cabeça baixa, sem revidar. O Rei Demônio fala novamente, fazendo um silêncio pesado cair sobre a corte mais uma vez. Ele avisa a Yuki que, se da próxima vez o grupo de heróis sair desse castelo com vida, vai passar a tarefa de lidar com eles para seus subordinados. Yuki pensa logo nos subordinados dele e decide que não pode deixar isso rolar. Então promete ao Rei Demônio que vai garantir que, na próxima vez que o grupo de heróis entrar no castelo, eles não vão viver para ver a luz do próximo dia. De volta aos seus aposentos, ele se deita na cama e reflete sobre como lidar com o grupo de heróis de uma vez por todas na próxima vez que invadirem o castelo. Afinal, não pode permitir que enfrentem seus subordinados, eles não teriam a menor chance contra os aventureiros. Ele reflete sobre como o grupo de heróis é tão poderoso que poderia derrotar até o Rei Demônio com facilidade. Mesmo assim, consegue mantê-los na linha graças às suas habilidades absurdamente fortes. Ele é mais forte que todos eles juntos. Algumas semanas depois, o grupo de heróis finalmente invade o castelo mais uma vez. Dessa vez, Yuki decidiu acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele disse ao líder do grupo que ele devia aprender com os próprios erros e parar de encher o saco a cada 2 semanas sem motivo nenhum, só para acabar apanhando de novo. Yuga partiu para cima na hora, junto com o tanque de cabelo vermelho chamado Raven, e rapidamente cercaram Yuki para um ataque duplo vindo de 2 direções opostas. Yuki é rápido demais para eles e antecipa o bloqueio, contra-atacando com sua própria explosão de magia roxa, forçando os 2 garotos a recuarem. Os rapazes achavam que Yuki estava acabado,
mas para sua surpresa, ele não dá nem tempo de se recomporem e dispara um segundo feitiço que os acerta em cheio, arremessando-os contra a parede. Célia corre imediatamente até a dupla para curá-los e verificar se estão bem, enquanto Mika fica para trás para segurar Yuki e ganhar tempo para Célia curar Yugo e Raven. Ele dispara imediatamente sua RR-15. Yuki bloqueia o tiro, mas Mika aproveita para lançar uma bola de fogo em curva com explosão retardada. A jogada pega Yuki de surpresa e a bomba detona bem na cara dele. Mas, graças aos seus tatos superpoderosos, a explosão não afeta ele nem um pouco. Mika ainda se pergunta como um simples general pode ser tão poderoso, mas a estratégia dela funcionou, deu a Célia tempo suficiente para curar os outros dois a de conseguirem se defender de novo. Yuki ri da situação, afirmando que nada vai mudar. Não importa quantas vezes lutem contra ele, mas Hyuga não tá afim de papo, saca a espada e se prepara para o contra-ataque final. A lâmina de sua espada brilha intensamente enquanto ele concentra toda a energia na lâmina e avança em direção a Yuki, desferindo um golpe final. Quando a poeira baixa, porém, a voz de Yuki ecoou novamente, questionando se agora ele acredita que não podem vencê-lo, não importa quantas tentativas façam. Hyuga recua alguns passos, preparando-se para um contra-ataque, e responde com determinação: eles realmente não têm escolha, precisam derrotar o Rei Demônio, custe o que custar. Para surpresa geral, Yuki propõe deixá-los passar até o Rei Demônio, desde que deixem Célia para trás temporariamente. Hyuga se opõe à ideia, recusando-se a abandonar uma companheira, mas Mika faz todos enxergarem a lógica, uma sacerdotisa contra milhões de vidas. Hyuga ainda hesita, quando Célia intervém de repente, pedindo que seus amigos a deixem para trás e sigam em frente. Com isso, o herói promete voltar para ela assim que derrotarem o Rei Demônio e entra no portal rumo à próxima sala, de volta à caverna. Yuki começa a se sentir desconfortável por ficar sozinho com Célia e pergunta como ela está. Célia, ainda nervosa, diz a Yuki que, mesmo sabendo que não tem chance contra ele, vai lutar até o fim. Com um movimento rápido, ela lança um raio mágico em sua direção, mas Yuki bloqueia o ataque com facilidade. Imediatamente, ele pede que ela se acalme, garantindo que não tem a menor intenção de machucá-la. A reação dela é de total confusão, e ela questiona por que, então, ele a fez parar ali atrás. Yuki, reunindo toda a coragem, finalmente assume desde a primeira vez que a viu no castelo, ele se apaixonou e adoraria levá-la para um encontro. Era a última coisa que Célia esperava, e ela ficou completamente chocada, sem saber o que dizer. Acabou se desculpando com ele, e Yuki entendeu a indireta na hora. Ele começou a se lamentar no chão, dizendo que não tinha mais razão para viver neste mundo. Enquanto isso, Célia ainda estava insegura sobre toda a situação e se perguntava se aquilo não era só mais uma artimanha de Yuki para ela baixar a guarda. Ela argumentou que demônios deveriam ser insensíveis, então ele não deveria sentir nenhum remorso. Mas o Yuki responde que ele nem é um demônio de verdade no seu mundo original, ele era humano, mas foi reencarnado aqui como um demônio sob as ordens do Rei Demônio. Ele explica que o motivo pelo qual o grupo dela não conseguiu derrotá-lo é simples: ele é super poderoso, provavelmente mais forte que qualquer um nesse mundo. E ainda completa dizendo que nem pode sair por aí, a menos que seja para atacar uma vila humana, coisa que ele detesta, porque no fundo ainda se considera humano. Sim. De repente, Yuki sentiu uma faísca no coração e decidiu aceitar a oferta. Aconteceu justamente no dia em que o Rei Demônio foi derrotado pelo grupo do herói. A capital real entrou em festa, com o próprio rei homenageando os aventureiros e uma baita celebração para os heróis que livraram o país das garras do soberano das trevas. Yuki observou tudo de fora e decidiu arrancar os próprios chifres para parecer mais humano. Comprou um monte de roupas comuns antes de seguir para a guilda dos aventureiros. Ele encontrou o local completamente vazio, com apenas uma recepcionista de cara fechada atrás do balcão. Yuki pergunta animado se poderia ser aceito na guilda e o cara chamado Kramer solta um suspiro de frustração. Afinal, todo mundo ganhou folga para celebrar a vitória contra a escuridão, mas ele foi o azarado que teve de ficar de plantão hoje. Ele registra Yuki como aventureiro e entrega a carteirinha, avisando para não perdê-la, pois é um trabalhão para emitir outra. Há algumas semanas, Yuki está na correria, completando uma missão atrás da outra. Ele se tornou o aventureiro mais rápido a subir de patente, indo do Rank F para o D em questão de semanas. Agora, ele é o assunto do momento na guilda. Até o Kramer agarrou ele para perguntar como diabos ele tá subindo tão rápido, sendo que era para ser um completo novato. Yuki não soube muito bem como responder e simplesmente entregou a ele algumas das missões que ele queria pegar quando Celira apareceu do nada, dizendo para encontrá-la sozinha. Ela o levou de volta para casa e afirmou que queria que ele deixasse a guilda de aventureiros. Explicou que, com a morte do Rei Demônio,
Os países estavam tentando tomar mais poder e recursos, e alguns até tentavam conquistar a Groenlândia depois de capturar a Venezuela à força. Ela conta que gente importante de vários países anda tentando contratar os aventureiros mais fortes que encontram por aí. E solta a bomba, Jeff Bezos chegou a oferecer a própria esposa em casamento pro Hugo, o herói, na esperança de usá-lo como peão para vantagem militar. Ela argumenta que, com a rapidez com que ele vem subindo de patente, é só questão de tempo até algum país de olho nele e tentar recrutá-lo, o que seria desastroso, já que ele seria o equivalente humano a uma bomba nuclear divina, o que promete baixar a bola por um tempo e evitar chamar atenção. Naquele momento, a mãe de Celia chama os dois para o quarto e conta a Yuki que tem recebido várias propostas de casamento para a filha, inclusive uma do próprio herói. Yuki fica furioso e começa a resmungar sobre os carrões feito um incel, mas Celia manda ele calar a boca, explicando que já havia recusado todas as propostas. Ouvindo aquilo, Yuki se virou para a mãe e afirmou que já tinha sido rejeitado uma vez, então seguiria ganhando a vida como aventureiro. Quando conseguisse proporcionar uma vida decente para ela, aí sim pediria a mão dela de novo, para ver se a resposta seria diferente. Aparentemente satisfeita, a mãe deixou os dois a sós. Yuki se despede e diz a Celia que haverá em breve. Ele volta para a cabana, ansioso pelo momento de pedi-la em casamento novamente. Alguns dias depois, aceita uma nova missão: caçar uma quimera que ataca aldeões sem motivo. Gamera avisou que a tarefa levaria pelo menos uma semana, talvez mais. Mas no meio da selva, quando finalmente encontrou a quimera, ele percebeu que não era tão difícil lidar com aquela aberração. Aquele desgraçado meio galinha, meio cobra investiu contra ele várias vezes, mas não adiantou nada ao que era muito mais rápido e foi cansando o bicho até finalmente usar seu ataque relâmpago para dar o golpe final. De uma vez por todas, ele recolhe todas as penas da fera como prova de que a missão estava concluída. Percebeu que mal havia levado meio dia para lidar com aquele monstro, o que significava que provavelmente poderia subir de nível ainda mais rápido do que esperava. Antes que pudesse arrumar as coisas para o dia, porém, sentiu uma presença ao seu redor. Um cavaleiro irrompeu dos arbustos e tentou esfaqueá-lo na garganta, mas o que desviou com facilidade. De repente, ele percebe uma pessoa pássaro voando sobre sua cabeça, tentando arrancar seus olhos. O que reage rápido, usando sua magia para criar uma barreira e repelir o ataque. Mas antes que ele consiga se recuperar direito ou descobrir quem estava por trás da investida, aparece uma fada élfica que ele reconhece na hora: Sheik, seu subordinado. Ele é um subordinado. O cara chama ele pelo nome, dizendo que é ele mesmo, só que com outra aparência. Sheik para na hora, surpreso por ouvir o próprio nome. Demora um tempinho até ele cair a ficha de que é o capitão deles. Aí o resto da galera também vai saindo dos esconderijos, tudo confuso. Sheik solta: pensei que você era um daqueles aventureiros chatos que ficam por aí matando o demônio. Por isso que a gente atacou. Tanto Arp quanto o Duque ficam chocados ao ver que o capitão ainda está vivo, já que achavam que ele tinha morrido junto com o Rei Demônio quando o Império caiu. Que diz que está muito feliz em ver que todos estão bem, mas o Duque logo parte para cima dele, perguntando onde diabos ele foi parar depois de abandoná-los quando o Rei Demônio foi derrotado. O Duque reclama que eles ficaram super preocupados e reviraram tudo tentando encontrá-lo, sem sucesso nenhum. De repente, ele também percebe que Yuki parece não ter mais seus chifres e asas, e agora está com uma aparência mais humana. Isso deixa Duque confuso, que pergunta para onde sumiu o chifre dele e por que ele está vestido como humano. Yuki manda ele calar a boca e deixar ele explicar, e então começa sua explicação bem curtinha sobre como ele é um baita simpatia que confessou seu amor para a sacerdotisa do grupo do herói e levou um fora. E é por isso que agora ele vive como um aventureiro humano. Os subordinados dele ficaram confusos. Como o capitão dos generais do Rei Demônio podia simplesmente decidir viver como humano? Yuki explicou que tinha escolhido esse caminho por vontade própria e que, nesse mundo mais pacífico, eles eram livres para seguir o que quisessem. Os três recusaram na hora, dizendo que queriam ficar com ele e também viver como humanos. E, claro, estavam curiosos para conhecer a pessoa pela qual ele havia se apaixonado. O que diz para eles pararem de sonhar acordado, porque isso aí nunca vai rolar. Afinal, eles são demônios declarados, não teriam vez no mundo humano. Os três até concordam, mas rebatem se o capitão deles já deu um jeito de ficar com cara de gente, porque eles também não poderiam. Ouvindo isso, Yuki concordou em cuidar delas e levou as arpias para encontrar Celia. Ao descobrir que Yuki havia arrancado as asas da arpia, Celia ficou horrorizada e o repreendeu por não ter pensado duas vezes antes de fazer aquilo, mesmo que sua intenção fosse fazê-las parecer mais humanas. Afinal, arrancar as asas de uma arpia deve ser doloroso pra caramba. A arpia então se agarrou a Celia, murmurando que ela era legal. Até Duque e Sheik ficaram impressionados e começaram a bater palmas para ela.
Com isso, todo mundo entra na mansão dela para tomar um chá e a Celia pergunta pro Duque se é verdade que todos eram subordinados da Yuki, comentando que eles não parecem muito com demônios. O Duque afirma que ele é na verdade um cavaleiro sem cabeça. A Harpy é uma arpaia e o Sheik é uma fada, que são criaturas humanoides em vez de demônios de verdade. A Yuki fica surpresa com quanto o Duque está falando, já que ele nunca foi de falar muito. O Duque explicou que não costumava falar muito por causa do próprio capitão. Quando Yuki chegou pela primeira vez como seu superior, ele já detestava o cara. Desde que Yuki apareceu nesse mundo, basicamente se tornou um completo recluso, nem sequer conversava com seus subordinados. E ainda por cima ousava desrespeitar e ignorar as ordens dadas por Zai, seu superior direto, que afirmava ser uma completa perda de tempo lidar com Yuki. Ouvindo aquilo, o Duque resolveu ele mesmo dar um jeito naquele capitão novato e chato, ensinando na marra como as coisas funcionavam na base. Mas o Yuki acabou sendo demais para ele e o Duque levou uma surra do capitão e saiu de lá com um respeito novo pela força que o Yuki tinha. A Celia comentou que agora eles pareciam se importar bastante com o capitão, e o Duque admitiu os três haviam começado a criar um cuidado com ele, e ele com eles também. Foi então que o Yuki percebeu que não ouvia mais a Harpy e a Sheik brincando e saiu para procurá-las. Ele lembrou que elas não faziam ideia do problema gigantesco que dariam se a notícia de que a Celia estava brigando um monte de demônios vazasse. Logo encontraram o Sheik dormindo no colo da mãe da Celia, que contou que ele tinha ficado correndo pelo jardim até cansar tanto que apagou. O que se desculpa na hora, explicando que o Sheik é seu amigo e ainda não sabe se comportar direito. Mas a mãe da Celia diz para ele não se preocupar, já que ela adora crianças. Yuki então pergunta se ela viu uma garota que estava brincando com ele, e a mãe da Celia responde que Sofia, a empregada, acabou de levar a menina para dentro da mansão. Todo mundo corre de volta para a mansão na hora, preocupados com o que a Harpias poderia aprontar se assustasse, mas encontram ela bem recatada e atenciosa, usando um uniforme de empregada que a Celia obrigou ela a vestir. A Sofia apresenta a empregada para Celia e para os outros como uma nova recruta chamada Harpia, mas a Celia explica que na verdade ela é amiga da Yuki. A Sofia se desculpa, falando que tinha uma nova empregada que ia começar hoje e que isso confundiu ela. Yuki pede para a Harpia ir se trocar, mas ela rebate dizendo que quer trabalhar e pergunta a Sofia se poderia começar ali mesmo. Sofia sorri, afirmando que em breve mostrará os aposentos dos serviçais. Ao anoitecer, Yuki e os amigos se despedem de Harpia, que se prepara para ficar, enquanto Sheik esfrega os olhos, sonolento, resmungando que a garota tem sorte de morar naquela mansão enorme. Celia convida todos para visitá-la quando quiserem. A mãe dela puxa Yuki de lado e confidencia que Celia anda sobrecarregada com trabalho, sem tempo para descansar a tempos. Então, ela combina de dar folga para Celia no dia seguinte e pede a Yuki que a leve para um encontro. Na manhã seguinte, Yuki aguarda ansioso na praça central. Celia chega pontualmente em sua imponente carruagem puxada por 2 grifos. Ela desce rápido da carroça, mas está irreconhecível vestida como uma plebeia comum, com óculos enormes. Yuki fica hipnotizado pela beleza dela e agarra sua mão antes de começarem a passear pela cidade. Celia parece se encantar com cada coisinha que vê e para numa confeitaria, insistindo com Yuki para tomarem um chá juntos ali mais tarde. Eles visitam vários outros lugares, brincam com gatos, experimentam vestidos novos, e Yuki finalmente ia levá-la a uma loja de presentes para comprar um mimo que a fizesse lembrar do dia. Só que a sorte do cara vira de cabeça para baixo quando, para variar, aparecem o herói Yuga e Mika também de passeio em roupas normais. Yuga chega correndo na Celia e já começa a puxar conversa, fingindo que o Yuki ali do lado é móvel de enfeite. Yuga convida Celia para se juntar a eles, o que deixa Yuki visivelmente incomodada. Por sorte, Celia responde que também tem planos de sair com uma amiga hoje. É nesse momento que Yuga percebe a presença de Yuki por perto. Mesmo assim, ele não dá muita importância e solta se quiser, você também pode vir. E sem mais delongas, entra na loja de presentes com Celia, deixando Mika e Yuki para trás. Mika parece tão irritada com Yuki quanto ele está com ela, já que ela diz esperar que Celia se apaixone por um plebeu como ele. Isso deixa Yuki momentaneamente feliz, mas logo ele percebe que a intenção de Mika era insultar Celia e nada mais. Ele conclui que Mika parece ser uma pessoa terrível, enquanto o herói ainda está dentro da loja de souvenirs conversando com Celia. Yuki pensa que Celia já rejeitou o pedido de casamento do herói uma vez qualquer homem com bom senso daria-o fora e deixaria a mina em paz. Mas esse herói parece ser bem sem vergonha. Mesmo assim, Yuki decide que também não vai recuar tão fácil. Ele entra na loja, escolhe um colar para Celia e pergunta se ela gostou. Celia fica toda corada e responde que achou lindo. Nesse momento, Yuga entra no meio da multidão usando uma enorme tiara de esmeraldas, se gabando de que é o item mais caro da loja. Ele tira o chapéu de Celia para colocá-la, fazendo com que os óculos dela caiam no chão.
Imediatamente, a multidão reconhece Celia como a sacerdotisa e deduz que os outros devem ser Mika e Yuga. Todos se aglomeram ao redor deles, enquanto Yuki fica para trás. Afinal, ele basicamente não é ninguém ali. Ele corre rapidamente atrás da multidão, tentando encontrar Cilira, mas acaba esbarrando no espadachim alto chamado Raven, que também está cercado por um monte de garotas. Decide dar uma mão ao coitado e distrai as meninas antes de pegar sua mão e fugir com ele para um beco. Logo pensa em ir embora, mas Raven o detém. Yuki se surpreende com quão afeminada é a voz de Raven, mas não tem tempo para se preocupar com isso. No entanto, Raven pergunta se ele não quer ser seu amigo, já que todo mundo zomba da voz dele. Yuki aceita e, assim, continua sua busca por Célia. Logo ele a encontra, disfarçada, perto de um garotinho que perdeu a mãe no meio da multidão. Yuki decide ajudar e, juntos, começam a procurar pela mãe do menino. Ele diz a Célia que ela deveria ir para casa, mas ela se recusa e a busca continua. Na manhã seguinte, quando Yuki foi encontrar Célia, a mãe dela o recebeu e contou que a filha tinha desmaiado de exaustão depois da confusão com o público no dia anterior. Ele se desculpou por não ter conseguido cuidar dela, mas a mãe disse para não se preocupar, afinal a culpa era claramente do herói que tinha armado aquele show todo. Além do mais, o cara ainda tinha invadido a casa delas e insistiu que ia cuidar da Célia, mas a Sofia botou ele para correr. Para a surpresa de todos, a mãe dela deu permissão para ele visitar a Célia, e ele entrou no quarto encontrando-a deitada na cama. Lá, conversaram sobre como o dia anterior tinha sido uma loucura, e então a Célia pediu para ele levá-la para sair na próxima folga dela de novo. Isso deixou o Yuki super animado, e ele começou a fazer palhaçada, fazendo a Célia dar risadas até começar a tossir. Aí a Sônia, furiosa, chutou o Yuki para fora dali. Enquanto voltava para casa, ele encontra Raven, que pede um conselho. Ele confessa que gosta de uma garota que sempre foi gentil com ele, mas não sabe como declarar seus sentimentos com as próprias palavras, o que dá um incentivo e manda ele arrasar. Para sua surpresa, Raven agradece e começa a se dirigir à casa de Célia, o que percebe, horrorizado, que ele gosta da Célia e entra em pânico ao lembrar que acabou de dar aquela ajuda. Uma dose de motivação e confiança para o rival. Não importa o quanto ele tente se convencer de que Célia não aceitaria a confissão de qualquer um assim tão fácil, a mente dele começa a viajar. Ele imagina Célia, um dia qualquer, perdendo as forças durante uma batalha contra demônios, e então Raven a carregando no colo, feito cena de drama coreano. As preocupações começam a corroer ele por dentro, mas, no exato momento, Raven aparece de volta completamente acabado. O que pergunta o que diabos aconteceu e ele murmura que, apesar do discurso motivador, continua sendo um perdedor, enquanto Raven vai embora cabisbaixo e o que se aproxima para saber o que a Célia disse que o abalou tanto. Ele volta para a mansão, mas a Sofia está de guarda na porta e pergunta se ele esqueceu alguma coisa. O que, bem mansinho, diz que só estava curioso para saber como a Célia está, mesmo sabendo o quanto sua resposta parece suspeita, já que ele acabou de vê-la. Sofia se recusa a deixá-lo entrar e diz que Célia não está recebendo visitas no momento, o que não pode voltar de mãos vazias, então decide perguntar diretamente a Sofia sobre Raven. Ela conta que Raven chamou por Arp, e o que mal consegue acreditar que ele ia se declarar para uma demônia. Sem conseguir conter a curiosidade, ele vai falar com Arp, que está ocupada limpando o jardim. O que pergunta se o cara alto de cabelo vermelho veio vê-la, e Arp confirma. E o que pergunta o que ela disse quando ele confessou os sentimentos, e Arp responde que só falou que de jeito nenhum sairia com ele. Até o Yuki sentiu a dor de segunda mão com uma resposta tão direta, e ele entende que se a Arp não gosta do Raven, não tem como rolar nada. Arp diz que não é bem assim, mas quando o Yuki pede para ela explicar melhor, ela vai embora para continuar o trabalho. No dia seguinte, Yuki resolveu conversar com ela e, à noite, chamou Sheik e Duki para discutir o assunto. Ele queria saber quem era o tal do Raven, e Yuki lembrou aos dois da festa do herói, onde o cara não parava de perder para ele. Duki perguntou por que Yuki tinha deixado o humano se aproximar da Arp, já que ele dizia gostar dela. Yuki respondeu que nem sabia que o Raven estava interessado nela, e Duki comentou que, mesmo que as intenções do Raven sejam genuínas, ele duvida que a arpia vai deixá-lo se aproximar. Ele comenta sobre como as arpias são incrivelmente belas e como os humanos sempre tentam capturá-las para arrancar suas penas ou escravizá-las. Lembra que, certa vez, salvou a arpia de alguns humanos, foi assim que ela acabou no exército do Lorde Demônio. Porém, Sheik acredita que a arpia não odeia humanos, porque, se odiasse, nunca teria topado virar empregada na mansão Cilias. O que concorda e diz que, embora o Duque esteja certo em se preocupar com a arpia, o Corvo não é um cara ruim, e é possível que ela já tenha percebido isso.
No dia seguinte, Yuki vai até a guilda para pegar algumas missões, mas descobre que o Kramer não está disponível. Sem alternativa, ele acaba indo até a outra recepcionista. Ela o reconhece e pergunta se ele é aquele que sempre conversa com o vice-mestre da guilda. A Yuki nem entendeu direito sobre quem estavam falando. Só depois que a recepcionista explicou melhor é que ela percebeu que o cara com cara de cansado e preguiçoso era na verdade o vice-mestre da guilda. Ela levou um susto, mas conseguiu digerir a informação de alguma forma e então perguntou à recepcionista onde estava o Kramer. A mulher chamou ele para perto e começou a sussurrar no seu ouvido, contando que ele estava no hospital. A Yuki foi até lá e encontrou o Kramer todo enfaixado por causa dos ferimentos graves. Ele pergunta quem diabos o atacou tão brutalmente e Kramer responde que foi a esposa que bateu nele. Yuki fica pasmo ao saber disso, mas antes que ele possa ligar para a polícia por violência doméstica, Kramer explica que ontem foi seu aniversário de casamento e ele queria comprar algo especial para a esposa. No entanto, ele não conseguia se decidir mesmo depois de horas, então os funcionários da loja de presentes chutaram ele para fora. Kramer e Omi chegaram atrasadíssimos e ainda de mãos vazias. A esposa dele ficou furiosa, achando que ele tinha esquecido o aniversário de casamento e foi assim que ele foi parar aqui. Yuki ainda está tentando processar a informação e comenta com Kramer que a esposa dele parece ser bem forte. Kramer confirma com orgulho, dizendo que ela já foi uma aventureira de alto nível, igual a ele, e que eles formavam o casal mais poderoso do jogo. Ele lembra de como as pessoas costumavam chamá-los de casal invencível da apatia e o Yuki não acha que isso seja motivo de orgulho. De qualquer forma, ele se oferece para curar o Kramer na hora com sua magia de cura, mas o homem recusa emburrado, dizendo que essa é a chance dele agir como um bebê enquanto a esposa cuida dele. O Yuki estranha essa lógica, mas acaba desistindo. Eis que, do nada, a esposa do Kramer aparece para ver como ele está. Surpreendentemente, a esposa dele não é outra senão a empregada Sofia, deixando o Yuki completamente chocado ao descobrir. Kramer fica feliz em vê-la e a chama de querida, mas ela responde com um chute na cabeça, afinal, ele sempre a chama pelo nome. Sofia é uma verdadeira oportunista e ainda aproveita a situação para espiar o que a esposa está usando debaixo da saia. E ela nem se importa, já que são casados, né? Yuki, por outro lado, ficou constrangida com aquele casal esquisito e, depois de um tempo, chamou Sofia para fora para perguntar sobre a saúde de Celia. Ela respondeu que Celia estava se sentindo melhor, mas que Yuki não poderia vê-la porque ela estava ocupada resolvendo uns assuntos. Yuki suspirou ao ouvir isso e perguntou a Sofia se presentes eram realmente importantes para as mulheres. Sofia já se preparava para causar mais uns arranhões em Kramer caso ele tivesse dito alguma bobagem constrangedora para Yuki. Mas ele muda de assunto, dizendo que quer fazer a Celia feliz com um presente melhor do que o da última vez. Sofia responde que o mais importante são os sentimentos dele e deseja boa sorte quando ele vai embora. No caminho, Yuki começa a imaginar cenários caso se case com Celia, mas sua imaginação se limita ao que viu na vida anterior. Pouco depois, ele chega aos aposentos da noite para encontrar Raven, que ainda está em choque após ter sido rejeitada. Não importa o que Yuki tenta para chamar a atenção de Raven, ele não responde. Então, no final, Yuki solta o nome Arp. Raven se levanta na hora, perguntando como ele sabe aquele nome. Yuki responde que conhece Arp há muito tempo, e é por isso. Ele queria saber o que fez o Capitão da Noite se apaixonar por ela. Raven começa a história contando como estava apenas cuidando da própria vida no mercado um dia. Quando ele viu 3 bandidos importunando uma empregada, decidiu intervir para ajudá-la. Os bandidos estavam super confiantes no começo, mas bastou ele nocautear um deles para que os outros fugissem correndo. Depois que Raven teve certeza de que Arp não seria mais incomodada, começou a se afastar, mas ela puxou a capa dele e agradeceu por tê-la salvo. Ele disse que era seu dever, e só então percebeu que havia deixado escapar sua verdadeira voz. O corvo ficou envergonhado, mas a arpia disse que ele tinha uma voz bonita e que estava com inveja. Depois disso, ela saiu correndo, e o corvo encontrou seu primeiro amor. Ele conta que reconheceu o uniforme de empregada, e Yuki percebe que foi por isso que ele foi até a mansão da Celia. O corvo fica surpreso ao saber que Yuki conhece Celia, e agora é a vez dele contar como se apaixonou por ela e como está tentando virar um aventureiro de sucesso para ser digno da moça. Ouvindo aquilo, Raven se sente ainda mais miserável, achando-se um fracassado que nem sequer consegue se esforçar pela garota de quem gosta, o que tenta animá-lo, dizendo que a culpa não é dele. Arp simplesmente não lida bem com homens por causa de traumas do passado. Ele insiste que ainda é cedo demais para desistir e propõe uma ida ao mercado como primeiro passo. Chegando lá, se deparam com uma loja cheia de casais comprando joias e trocando presentes. Raven ficou nervoso, achando que tinham vindo ao lugar errado. Yuki pediu para ele relaxar e, então, descobriu que o pingente que ele queria comprar para Celia ainda estava lá, igualzinho da última vez.
Ele comprou o item e percebeu Raven olhando para outros presentes. Yuki sugeriu que ele levasse aquele com as penas cor-de-rosa, mas Raven não tinha certeza se Arp iria gostar de um presente de um completo estranho. Yuki então repetiu que Sofia lhe havia dito que o importante era colocar o coração na escolha e garantiu que tudo ficaria bem. Ele acha que a Arp vai adorar o design. O Raven imagina que vai conseguir encontrar a Arp usando o presente como desculpa, então, feito um trouxa, gasta dinheiro numa coisa que nem tem certeza se a garota vai curtir. Ele usa bilhetes para se comunicar com o vendedor e a Yuki fica meio surpresa com isso. E nessa hora, a Yuki também chega lá e, mesmo com os óculos de super-herói que disfarçam a aparência, ela reconhece tanto o Raven quanto a Yuki porque ele estava com a Celia outro dia e ela pergunta o que os dois homens estão fazendo numa loja para casais e brinca que tudo bem serem gays, já que não estamos mais nos anos 60. Yuki manda ela calar a boca e explica que estão só comprando presentes para as mulheres que amam. Mika fica curiosa para saber quem é a sortuda que conquistou o coração do reservado Nine. Raven permanece em silêncio e Mika se sente culpada uma vez ela zombou da voz dele e ele nunca mais dirigiu a palavra a ela desde então. Yuki percebe que Mika pode ser meio chata, mas pelo menos ela tem bom coração. Então resolve chamar os garotos para uma conversa bem detalhada sobre a vida amorosa deles. Yuki logo avisa que não está interessado, mas Raven sabe que a Mika é teimosa igual o candidato a prêmio Nobel sem mérito. Ele sussurra para Yuki que é melhor resolver isso logo e os dois vão parar num restaurante vazio. Só que a falação da Mika é tanta que Yuki e Raven começam a comer sem parar, afinal, comer dá uma desculpa perfeita para não responder. Desculpa por não ter falado antes. Mika percebe e avisa que, se não conversarem, ela não pode dar nenhuma informação sobre Celia, o que não é de ceder fácil, mas ele abre a boca na hora ao ouvir isso e se prepara para contar tudo. Mika pergunta primeiro até onde ele chegou com Celia, e ele responde que ainda não estão namorando, e que ela ainda está recebendo um monte de propostas de casamento. Ele conta que Celia recusou todas, até a do herói, e Mika consegue. Entendo o motivo. Ela diz que o Yuki sempre irrita Celia porque não tem a menor delicadeza. Ele fica criando oportunidades para encontrar ela e nem liga se está se intrometendo quando as garotas estão trocando de roupa ou no banho. Para piorar, ele é um galanteador que sempre atrasava os planos delas porque outras meninas pediam para ele ficar mais tempo na cidade delas. A Celia foi bem direta e mandou ele dar um tempo. Mika alerta Yuki que não é uma boa ideia irritar a Celia. Em seguida, ela vira para Raven e pede que ele conte sua história. Yuki se levanta num pulo, defendendo o amor puro do amigo com unhas e dentes. A reação deixa a Mika magoada, ela se sente tratada como a vilã da história. Nervosa, ela argumenta que só queria dar uma força e, de quebra, receber uma ajudinha também. A fala desperta a curiosidade de Raven, que se pergunta se tá tudo bem entre ela e o Ryuga. Ele garanta pra ela que pode confiar na Yuki, e ela ameaça fritar ele no se contar pra alguém o que vai revelar agora. Aí ela fica séria e solta que foram derrotados várias vezes no castelo do Rei Demônio, e a Yuki precisa fingir surpresa como se não fosse ela quem mandou todo mundo pra vala toda vez. A Mika conta que um guarda na entrada era sinistro de forte, e o cara não só derrotou, mas ele os humilhou ao deixá-los completamente curados na vila próxima. Eles deram desculpas sobre não estarem preparados o suficiente para proteger a honra do herói e do grupo, mas depois de perderem por um mês seguido e a vila ficar com poucos suprimentos, o guarda-demônio lhes fez uma proposta de deixar Celia para trás e seguir adiante. Mika diz que convenceu todos a aceitarem a oferta, e é por isso que ela acha que Ryuga odeia. Ela acha que a Yuki também vai odiá-la por ter colocado a vida da Celia em risco, mas aí o Raven entra na conversa e diz para Mika que a culpa não é dela e que ele também deveria ter se manifestado naquela época. Ele percebe que foi ele quem criou essa divisão no grupo de heróis e pergunta a Mika se ela já conversou com a Celia sobre isso. A Mika fica sem graça, porque o motivo que ela usou para convencer todo mundo foi o seu amor pelo Ryuga, e ela sente que a Celia não vai perdoá-la por causa disso. Yuki pergunta se ela vai deixar as coisas estranhas entre elas para sempre. Ao ouvir isso, Mika ganha um pouco de clareza e decide se desculpar com Celia. Assim que ela sai, Raven também fica determinado a conversar com Arp novamente. Ele vai até a mansão com Yuki, mas por coincidência, ela e Duke também estão lá para ver Arp. Quando Yuki apresenta Raven a Duke, ele fica na defensiva e pergunta se Raven é apenas um desesperado. O perdedor voltou para dar em cima da garota que já tinha rejeitado ele. A Yuki tenta defender o Raven e ainda comenta que o Duke é super protetor porque se importa muito com a Arp.
O Duke pergunta qual é a do Raven e, depois de ser encurralado, o Raven admite que não sabe nada sobre a Harp, mas ainda quer conversar com ela mais uma vez. O Duke nem aí se tá parecendo a Sabrina Carpenter e manda ele ir embora. Ele vai falar que vai proteger a Harp e fazer ela feliz, porque esse tipo de papo sempre conquista os guardiões da garota. Mas o Raven se recusa a copiar a fala do Loki, e o Duke fica impressionado com a atitude dele. Ele dá um empurrãozinho no Raven na direção da Harp, mandando ele falar o que quiser pra moça. O Raven leva a Harp para um cantinho mais sossegado, estende o presente para ela e pergunta, todo nervoso, se eles podem ser amigos, pelo menos. O texto apresenta alguns problemas de gramática e fluidez. Vou corrigir e melhorar a estrutura para que fique mais natural e coeso, seguindo as diretrizes solicitadas. Texto corrigido. A Harp fica feliz ao receber um presente e decide deixar a Raven se tornar sua amiga. Embora ela não tenha intenções além disso, alguns dias se passam e o Yuki está bem para baixo, já que faz mais de uma semana desde a última vez que ele viu a Celia, o que drenou toda a energia dele. Shake corre até ele e começa a pular pela sala, implorando para que ele vá até a mansão da Celia para que possa brincar no jardim com a Harp. Explicação das alterações 1. Correção gramatical. A frase inicial estava truncada. Separei-a em duas frases mais claras. A Harp fica feliz ao receber um presente e decide deixar a Raven se tornar sua amiga. 2. Coesão e fluidez. Ajustei a conexão entre as ideias usando a expressão embora ela não tenha intenções além disso, para criar uma transição mais suave entre a ação da Harp e a situação do Yuki. 3. Linguagem natural. Mantive a gíria para baixo em vez de para baixo para dar um tom mais informal e natural ao diálogo interno da narração, conforme permitido pelas diretrizes. 4. Clareza. Reescrevi a última frase para evitar a repetição de para que e deixar a ação do Shake mais dinâmica. O Shake corre até ele e começa a pular pela sala, implorando para que ele vá até a mansão da Celia, para que possa brincar no jardim com a Harp. A repetição de para que ainda está presente, mas soa mais natural neste contexto de insistência. Uma alternativa ainda melhor seria implorando para que ele vá até a mansão da Celia e brinque no jardim com a Harp. No entanto, a primeira versão corrigida já atende bem ao objetivo. O texto agora está gramaticalmente correto, mais fluido e com melhor coesão entre as ideias. Yuki não está muito afim e diz pra ele que vão deixar pra outra hora, porque agora ele só quer dormir até poder encontrá-la de novo. Ele pensa em como não tinha ideia de como a rotina da heroína é corrida na maioria dos dias. A Yuki quase nunca tá em casa porque fica viajando de uma cidade pra outra, curando gente que tá na pior, que outros curandeiros não conseguiram ajudar. Raven é o capitão da guarda, então ele sempre tem que lidar com os novos recrutas e garantir que tudo esteja em ordem. Mika é a maga do palácio, responsável por resolver qualquer problema que a corte real enfrente. Já o Ryuga atua como uma espécie de embaixador do reino, cuidando da maior parte das relações diplomáticas e encarando os monstros de alto nível que os aventureiros iniciantes não dariam conta. Ele pensa como, comparado a eles, é apenas um inútil e se pergunta se poderia fazer algo para facilitar a vida deles. Seus pensamentos são interrompidos quando Shake pula no seu peito e começa a reclamar que teria ido com o Duque, mas o Corvo o recrutou para o turno da noite e ofereceu uma posição que o Duque aceitou. Agora, os únicos desempregados são ele e a Yuki, antes que Yuki pudesse inventar uma desculpa para dispensá-lo, porém, Harp bate na porta. Yuki entra na sala e fica imediatamente animado, pensando que finalmente pode sair daquele quarto deprimente e pegar um sol. Quando Harp diz que Celia o enviou com uma mensagem, ela está livre à tarde e adoraria encontrá-lo, Yuki fica radiante. Levanta na hora, lembrando que finalmente poderá dar a ela o colar que comprou na loja de presentes. Shake resolve voltar para a mansão com a Harp, deixando Yuki sozinho. Ele decide sair para pegar um sol bem merecido e quem sabe até pisar na grama. Enquanto caminhava pelas ruas, pensando no que fazer para matar o tempo até a tarde, uma senhora idosa grita para ele. Ela diz que ele deveria consultar o futuro, porque consegue ver que a sorte dele está ruim hoje e que terá um dia terrível. Nada podia estragar o humor do Yuki hoje. Ele ignorou a sensação ruim que insistia em aparecer, certo de que encontraria a garota dos seus sonhos. Hoje, nada poderia dar errado. A caminho, decidiu comprar uns cupcakes na padaria como presente para Celia, mas ficou confuso ao ver um Jimbo musculoso vestindo um avental rosa, quebrando todos os padrões de gênero enquanto vendia os bolinhos com a maior naturalidade. Ele se aproxima do homem e pergunta onde está a garota que normalmente vende os bolos. O sujeito acaba sendo o irmão dela, explicando que ela está ocupada hoje, mas que pode atendê-lo, o que resolve levar alguns cupcakes e pede para o Jimrat embrulhá-los. Mas o maldito bombado embala a porcaria e enfia a embalagem no peito do Yuki com tanta força que ele fica se perguntando se quebrou uma costela. A caminho de casa, ele abre o saco e vê que metade dos cupcakes estão amassados, graças ao... Para a alegria do São, o Sulex estava empolgado e torcendo para que a doce garota voltasse logo para Seldon. Ele resolve experimentar um cupcake que acaba sendo incrível.
mesmo meio amassado. Na distração, porém, ele tromba com um homem gigante que se vira furioso, mas decide deixar pra lá. Yuki segue seu caminho, agora um pouco mais atento por onde anda. Quando ele quase pisa numa porção de cocô de cachorro, percebe que o dia não está nada fácil e resolve ficar mais atento por onde anda. É aí que um moleque desastrado esbarra nele e cai. Yuki consegue amortecer a queda segurando o garoto, mas o espetinho de carne que o pirralho carregava vai parar no chão. O menino começa a chorar e Yuki tenta acalmá-lo antes de levá-lo até a barraca de espetinhos, onde compra mais 2 para ele. O garoto agradece e sai correndo, antes mesmo que Yuki conseguisse entender o que estava acontecendo. Um homem esbarra nele e rouba sua carteira. Yuki percebe na hora que caiu num golpe de batedor de carteira e sai no encalço do ladrão. O cara não tinha a menor chance contra a velocidade dele, leva um voador certeira na nuca, bate a cara na parede e apaga completamente. Yuki recupera a carteira estava prestes a seguir seu caminho quando uma voz o chamou por trás, afirmando que roubo em plena luz do dia jamais aconteceria naquela cidade. Ele se virou e deparou com ninguém menos que o herói Hyuga diante dele, com a espada desembainhada. Hyuga ordenou que Yuki largasse a bolsa na hora e se rendesse, mas Yuki tentou explicar que tinha sido ele a vítima do ladrão. Hyuga, porém, era cabeça dura demais, decidiu não ouvir e começou a brandir a espada. Yuki desviou do primeiro ataque e recuou alguns passos, mas, durante a fuga, Hyuga conseguiu cortar a bolsa de moedas ao meio, espalhando todo o dinheiro pelo chão. Percebendo que a melhor saída era fugir sem o prêmio, Yuki tentou escapar, mas seu caminho foi bloqueado por um grupo de guardas reais. Rapidamente capturado, ele foi levado para as masmorras e trancado em uma cela escura e imunda. Yuki soltou um suspiro de frustração ao perceber que a velha senhora estava dizendo a verdade. Aquele dia inteiro parecia mesmo amaldiçoado. Antes que a tristeza pudesse piorar, porém, ouviu uma voz familiar. Era o Duque, que se aproximou da cela e perguntou que diabos ele tinha feito para acabar ali. Yuki tinha esquecido completamente que Duque agora trabalhava como guarda real. Ele então questionou, com um tom de provocação, se Yuki tinha batido em algum inocente só porque a Celia não dava bola para ele. Outro dia, Yuki explica que, na verdade, não fez nada, ele é que estava sendo assaltado, mas o herói idiota acabou usando violência policial contra ele e nem deixou que tivesse um advogado. Duque diz para ele não se preocupar, já que Raven assumiu o caso e está verificando todas as informações no momento, o que significa que ele é um homem livre. Yuki solta um suspiro de alívio quando uma guarda élfica chamada Irene se aproxima de Duque e diga para ele que eles precisam voltar aos treinos. O Duque pede que ela entregue a chave primeiro, já que a Yuki está livre para ir. A Irene entrega a chave na hora e solta a Yuki, dizendo que o herói Hyuga também gostaria de pedir desculpas pelo vacilo dele. A Yuki fica meio surpresa com isso, mas no fim o Hyuga oferece um banquete daqueles para ele e pro Raven, para compensar a mancada. Ele se desculpa pessoalmente, implorando por perdão e dizendo para ele comer o quanto aguentar. Logo depois senta e devora a refeição inteira. Em seguida, Raven escreve num papel pedindo que Hyuga se desculpe de novo. Hyuga alega que não fazia ideia de que Yuki era amigo de Raven e revela que é a primeira vez que vê Raven perder a calma. Foi então que o Hyuga lembrou de repente a Yuki era a mesma pessoa que ele tinha esbarrado quando estava na cidade com a Mika. Ele logo perguntou qual era a relação dela com a Celia e a Yuki ficou meio surpresa com a pergunta, respondendo que elas eram apenas amigos. Hyuga logo pede conselhos a ele sobre como manter um relacionamento melhor com Celia. Yuki fica imediatamente sobrecarregado, já que Hyuga não tem ideia de que está pedindo ajuda justamente para seu próprio rival. Yuki decide aliviar a situação, alegando que só conheceu Celia há algumas semanas, e sugere que ele pergunte a alguém que a conheça melhor. Hyuga então se vira para Raven. Of course. Este test revised for grammar, fluency and connection between ideas following the established directives. Hyuga tentava explicar o conceito de mundos paralelos ou dimensões alternativas para Yuki, mas de um jeito bem nerd e complicado, usando termos como coordenadas dimensionais e probabilidade de existência. Yuki, sendo mais direta e prática, ficou impaciente e mandou ele parar com essa lenga-lenga e explicar direito. Hyuga, ou seja, as coordenadas dimensionais que ocupamos atualmente são apenas um entre inúmeras possibilidades. A probabilidade de existência para esta linha mundial específica é Yuki para com esse blá blá blá. Explica de uma vez. Em geral, ele conta que durante uma batalha difícil contra um general demônio, o inimigo impôs uma condição: deixar Celia para trás. E o Mika aceitou na hora. Aí o Yuki fala que não foi bem assim, mas o Hyuga corta, perguntando se ele estava lá para ver. O Yuki, para não entregar o disfarce, se safa dizendo que o ouviu da própria Mika. Aí o Hyuga solta que o Mika só poderia dizer para eles deixarem a Celia para trás se a odiasse, mas o Yuki argumenta que, no fim das contas, ele era o líder e foi ele quem tomou a decisão final de abandonar a Celia. Hyuga percebe que o Yuki está falando a verdade, mas ainda assim não consegue aceitar, afirmando que jamais deixaria a Celia para trás.
atrás. Raven então coloca a mão no ombro de Hyuga e balança a cabeça, o que dá voz a Raven, dizendo, ao dizer a Hyuga que ele é o herói e que deveria parar de culpar seus aliados por suas decisões questionáveis. Isso realmente toca Hyuga, que começa a chorar antes de finalmente parar ao perceber como tratou mal Mika, mesmo ela sempre o apoiando ao longo da vida. Ele decide compensá-la e se desculpar imediatamente, mas arrasta tanto Raven quanto Yuki junto, já que é grande demais para. Ele decide ir sozinho e invade a casa dela sem bater, encontrando-a se vestindo. Mika grita com ele, mas ele ignora e imediatamente pede desculpas por tê-la tratado mal e por ter culpado ela por deixar Celia. Mika, furiosa como sempre, pega seu cajado mágico e decide finalmente liberar sua frustração, começando a surrar o herói. Enquanto isso, Yuki sai. Ele descansa com a Raven e depois segue para a mansão da Celia. No caminho, o Sansu liga para ele de novo, mas agora a irmã dele tá junto. Ela entrega um pacote novo, pedindo desculpas pelo anterior que amassou. Ele agradece o presente e continua correndo, até ser cercado por um monte de homens de terno. Já esperando confusão, ele se pergunta o que aprontou dessa vez, mas no final das contas, o garoto que esbarrou nele era de família nobre e, como gesto de gratidão, também lhe deu um pacote de espetinhos. O que agradeceu e correu em direção à mansão de Celia, encontrando-a sentada numa cadeira, lendo. Ela o cumprimentou calorosamente enquanto ele entregava os bolos e os espetinhos. Celia agradeceu pelos presentes e disse que ia preparar chá, quando, de repente, Hyuga invadiu a sala. Na sala, ele observa as telas e depois Celia, reconhecendo o seu erro, mas Mika lhe dá um soco na cara e manda que cale a boca. Raven chega nesse instante e Mika resolve se adiantar, pedindo desculpas a Celia por tê-la deixado para trás. Ele argumenta que, como companheiros de equipe, não deveriam tê-la abandonado em hipótese alguma. Celia apenas sorri, dizendo que as vidas de milhões de vidas estavam em jogo e derrotar o Rei Demônio era a prioridade máxima. Além disso, ela lembra que, logo após a batalha, mesmo Mika estando completamente exausta e sem uma gota de mana, ainda correu que nem louca de volta para Celia só para ter certeza de que ela estava bem. No instante em que a viu, Mika desmoronou, vencida pelo cansaço e pelo alívio. Tudo parecia ter. No fim, tudo acabou bem, com Celia e Yuki saindo para um passeio ao pôr do sol. Quando Yuki tirou do bolso o colar que comprou para ela, ela aceitou com graça, agradecendo por tudo que ele fez por ela até agora. Alguns dias se passaram desde então, até que numa bela manhã, Yuki teve a oportunidade da vida de acompanhar Celia a um de seus campos de trabalho e ajudá-la com suas tarefas. Infelizmente para ele, nada do que ele desejava podia ser simples, e dessa vez o problema vem na forma do Sheik, que sempre consegue enfiar o nariz onde não foi chamado. Ele convence a Celia a deixá-lo acompanhar o grupo, já que estava entediado. Dentro da carruagem, o Sheik parece super animado, falando que nunca tinha andado de carruagem antes. Mas a Yuki logo corta o barato, dizendo para ele não criar muitas expectativas, porque aquilo não era um passeio divertido, eles estavam ali justamente para ajudar a Celia no trabalho dela. Celia sorri e agradece pela companhia deles, mas começa a ficar com uma cara meio enjoada. A Yuki já fica preocupada na hora e pergunta se ele está bem. Celia responde com educação que está tudo certo e que o maior problema é que está sentindo um pouco de enjoo. A Yuki sugere que talvez façamos uma paradinha antes de continuar a viagem, mas o Sheik aparece com uma ideia melhor e entrega a ela uma poção, afirmando ser uma poção secreta preparada pelos duendes para ajudá-la com tais problemas. Celia toma o remédio agradecida e o engole. Para sua surpresa, o enjoo praticamente desaparece por completo. Ela agradece ao Sheik pela solução, enquanto ele vira o rosto com um ar de superioridade na direção de Yuki, perguntando se agora ele está se sentindo um pouco mais feliz por ter vindo junto. Yuki tenta. Ele a empurra de leve, enquanto Celia ri, dizendo que está muito feliz por ambos conseguirem acompanhá-la na expedição, pois isso a deixou muito mais confiante. Pouco depois, chegam à vila onde as doenças têm se espalhado há algum tempo. Celia percebe que o lugar é muito tranquilo, mas falta aquela energia vital. Logo encontram um senhor idoso que imediatamente reconhece Celia e a cumprimenta, dizendo que ele poderia. Ninguém esperava que ela aparecesse para ajudar a vila. Celia cumprimenta o velho de volta e apresenta tanto Yuki quanto Sheik, afirmando que são seus amigos e também magos habilidosos que poderão ajudar os aldeões. O ancião os leva a uma igreja onde encontram a maioria dos feridos e doentes deitados à mercê de seus deuses, que já estão mortos há muito tempo. Yuki, percebendo que Celia estava ajudando os pobres aldeões de coração aberto, ele também decidiu dar sua contribuição. O velho Geyser reapareceu e agradeceu a Yuki pela ajuda. Quando Yuki perguntou se já havia ocorrido alguma morte, o ancião respondeu que, alguns dias antes, todos poderiam ter morrido,
quando um bando de bandidos os atacou de repente, mas foi justo nesse momento que um homem apareceu. Em lugar algum, ele lutou contra eles antes de desaparecer também, o que se pergunta se houve alguma briga interna entre dois grupos de bandidos ao perceber que Celia parece um pouco cansada, mesmo fingindo ser forte e sorrindo para cada aldeão que vem pedir ajuda. Ele se aproxima dela e sugere uma pequena pausa, mas Celia recusa, alegando que está bem e continua, para ajudar ainda mais, e o que toma uma decisão drástica e a deixa inconsciente com um de seus feitiços. Os aldeões ficam imediatamente preocupados quando ele a carrega nos braços, explicando que ela só está cansada e precisa descansar um pouco. Quando Celia abre os olhos novamente, se vê em um quarto com Sheik e o que à sua espera. Ela percebe na hora que deve ter sido Yuki quem a nocauteou. Ele sai e diz a Yuki que deveria respeitar a decisão dos outros, em vez de impor o que acha melhor. Parecia aquela conversa chata que eu deteria com minha namorada, mas Yuki manda ela calar a boca com uma maestria de quem já manja do assunto, alegando que mulheres não sabem o que é bom pra elas. Como o feminismo ainda não chegou nessa galera, Celia simplesmente concorda, mas manda um aviso pra ele não repetir a dose. Sem consentimento. Yuki promete que não vai e revela que ela pode ficar tranquila, pois já curaram todos os moradores. Celia sorri radiante para eles e agradece por toda a ajuda que deram aos aldeões. Antes que Yuki pudesse aproveitar o momento e pedir permissão para esmagar, o velho Gízero os interrompe novamente, dessa vez perguntando a Celia se ela poderia dar uma olhada em uma garota chamada Teal, que mora na periferia do vilarejo, está doente há algum tempo. Yuki pergunta se ela se machucou durante os ataques dos bandidos, mas o velho balança a cabeça, dizendo que ela estava longe quando tudo aconteceu. Celia, sendo a pessoa gentil que é, logo concorda em acompanhá-lo até a garota. Eles chegam à casa dela quando o sol começa a se pôr e entram para encontrar uma pequena e fofa. A casa de campo é maior do que 5 apartamentos de Nova York juntos. Celia se apresenta e pergunta a Teal se ela está bem. Mas assim que Teal começa a responder, tem um ataque de tosse. Yuki rapidamente pede a Sheik para usar suas poções mágicas e logo Teal já se sente melhor. Ela agradece a Sheik pela poção, dizendo que ele deve ter sido enviado diretamente pela divindade guardiã. Ele mesmo. Yuki pergunta que diabos ela está tagarelando, e Teal, surpresa, questiona se eles não viram a estátua na periferia. Yuki fica confusa, mas Teal continua explicando que um dia um bando de bandidos desceu sobre a vila. Ela escapou do ataque só porque foi fazer uma oferenda à estátua e, segundo ela, isso foi uma forma da divindade guardiã protegê-la. Yuki é. O Sheik acha que isso não passou de uma coincidência, mas a Teal rebate que certa vez, quando estava voltando para casa no escuro, foi cercada por uma matilha de lobos e teria morrido com certeza. Porém, a divindade protetora eletrocutou eles com seu raio negro mágico e salvou a vida dela. Isso desperta a curiosidade do Yuki, que pede para ela levá-los até a estátua. Um tempinho depois, eles finalmente chegam à estátua, que claramente não é de um deus, mas sim de um demônio. Teal fica na defensiva, insistindo que a divindade guardiã não é um demônio. Ela tem outro acesso de tosse repentino, e Celia decide que é melhor levá-la de volta à cabana. Yuki e Sheik ficam para observar a estátua mais de perto, e Yuki comenta como a escultura parece. É muito parecido com as gárgulas do castelo do Rei Demônio. De repente, a estátua ganha vida e ataca, mas os dois conseguem desviar e confirmam que se trata mesmo de uma entidade demoníaca. Sheik parte para ação na hora, dando um chute na cara do demônio antes de imobilizá-lo com uma chave de braço, aguardando novas ordens de Yuki. Sheik pega a faca, preparado para liquidar o capeta. Mas Yuki pede para ele esperar, pois quer conversar com o demônio. Assim que ficam a sós, o demônio pergunta se eles não estão ali para acabar com ele, e Yuki lembra que foi o próprio demônio quem atacou primeiro. Ele se desculpa e revela que foi criado para guardar um templo bem distante dali, mas um dia o lugar foi saqueado, e ele acabou sendo levado junto com outros objetos. Bem, o mesmo bando de bandidos resolveu atacar essa vila inocente, então ele decidiu trazer o julgamento divino sobre eles e acabou com todos. Desde aquele dia, os aldeões o consagraram como sua divindade protetora. Isso tudo foi há muito tempo, porém, e quase todo mundo na vila foi esquecendo dele aos poucos, exceto por aquela garota que o visitava regularmente, não importa o que acontecesse. Ela sempre mantinha o local limpo, e ele garantia que nada nem ninguém pudesse machucá-la. Ele chegou a impedir que ela voltasse para a vila no dia em que os bandidos atacaram, o que parece entender e pergunta se ele pretende fazer mal aos humanos da vila. O demônio afirma que, por enquanto, não liga para os outros aldeões nem tem intenção de se envolver, mas garante que protegerá aquela garota de qualquer perigo. Yuki decide que não há motivo para eliminar o demônio naquele momento e segue adiante, antes de enviar Sheik em uma missão especial. Isso o deixa sozinho com Celia sob o luar, enquanto caminham pela floresta deslumbrante. Yuki comenta que o demônio não deve causar problemas a ninguém, então é melhor deixá-lo em paz, e Celia concorda. De repente, Yuki fica sem palavras.
enquanto observa Celia, linda sob o luar com um sorriso nos lábios, Yuki a vê tropeçar em um galho. Ele a segura bem na hora, evitando que ela caia. A tensão no ar é palpável, mas como a classificação é a partir de 13 anos, a cena segue sem maiores desdobramentos. Os dois retornam à vila bem a tempo de testemunhar um bando de bandidos atacando o local. Mais uma vez, Yuki e Celia conseguem reforçar as defesas, mas Yuki ordena a um sonolento Sheik que vá lidar com os bandidos do jeito que bem entender. Sheik boceja alto antes de avançar, surrando os dois primeiros bandidos e cortando a garganta de outros dois. Celia fica impressionada ao ver Sheik em ação, já que não esperava que ele fosse tão habilidoso. Mas a Yuki explica que ele é subordinado dela, então é óbvio que ele seria forte. Com isso, ele resolve entrar na briga pessoalmente enquanto a Celia dá suporte. Ele usa uma das habilidades para derrubar 7 bandidos de uma vez só, bloqueando ainda o ataque de outro que tentou pegar ele pelas costas. O bandido fica chocado, mas é arremessado na hora. Do nada, o Yuki percebe alguém se aproximando na manhã por trás e nocauteia um bandido que tentava surpreender Celia pelas costas. Ela agradece pela ajuda, quando repentinamente percebe uma fumaça surgindo da floresta, exatamente onde a divindade guardiã deveria estar. Yuki ordena que Sheik investigue e ele parte imediatamente. Outra onda de bandidos se aproxima de Yuki, afirmando que estão se superestimando, mas Yuki responde que nem precisa pensar muito para derrotá-los. Ele simplesmente usa uma de suas habilidades de magia do vento para capturá-los em um tornado antes de amarrá-los juntos com uma corda. Yuki fica um pouco preocupado, já que Sheik ainda não voltou, então ele se aventura na floresta com Celia para ver o que está acontecendo. Eles encontram uma cena horrível Theo chorando sobre o demônio que teve suas asas cortadas, enquanto um homem vestido de vermelho e preto agarra Sheik pela garganta e o chuta para longe. Celia imediatamente corre até Sheik, garantindo que ele está bem, Yuki se pergunta quem seria aquele homem que derrotou Sheik com tanta facilidade. Celia então alerta Yuki para ter cuidado, explicando que se trata de Miller, o herói do Império Galei. Yuki fica surpreso, sem esperar que houvesse mais de um herói neste mundo. Miller lança um sorriso sarcástico na direção deles, dizendo que deveriam sair da frente enquanto começa a... Yuki avançou para dar o golpe final no demônio Gárgula, lançando com tudo sua magia de raio contra a criatura. Mas a surpresa foi grande quando a espada de Miller pareceu absorver toda a energia mágica, deixando o adversário completamente ileso. Com um sorriso arrogante, Miller revelou que sua lâmina se chamava Devoradora de Magia, capaz de anular qualquer tipo de ataque místico. Ele ainda confessou que sua verdadeira motivação para atacar e invadir era justamente incendiar uma guerra entre os dois reinos. E sem mais delongas, desferiu um golpe certeiro no demônio. Ele ainda ergue o braço, enquanto a equipe implora para que ele pare. Yuki começa a disparar um ataque mágico atrás do outro, mas nada parece afetá-lo enquanto ele continua caminhando em direção a ela. Yuki tenta usar um de seus golpes mais poderosos, mas, quando a poeira baixa, todos veem Miller de pé com um sorriso sarcástico no rosto. Por alguma razão, Yuki não desiste e continua bombardeando Miller com magia. De repente, a espada começa a rachar. Yuki sorri e comenta que no fim das contas, era apenas uma lâmina fabricada por humanos, com capacidade limitada para armazenar energia mágica. Ele aumenta ainda mais seu poder e estilhaça a espada por completo. Miller fica pasmo, mas seus problemas mal começaram e Yuki desfere um soco devastador em seu rosto, nocauteando instantaneamente, mas o herói acaba sendo mais forte do que aparenta e dispara um raio mágico contra a gárgula. Theo absorve o golpe e fica gravemente ferido antes que Yuki pudesse fazer qualquer coisa. O herói lança uma chuva de flechas mágicas que Yuki bloqueia, mas Miller consegue escapar. Isso deixa Yuki tão furioso que ele perde o controle e se transforma num demônio completo. Ele sai no encalço de Miller, através da floresta, e dá uma surra nele com socos e chutes até Miller ficar semi-morto. Com isso, ele joga o herói no lago e volta para a aldeia. Lá fora, ele avista Celia esperando por ele e agradece por tudo que ele fez por eles até agora. Felizmente, até Theo acaba se recuperando de seus ferimentos e implora para que a levem de volta à capital, onde possa procurar uma cura para ajudar sua divindade protetora. Celia tem uma ideia. Contratou-a como uma de suas empregadas e levou o demônio, disfarçado de estátua budista, para escondê-lo por um tempo, torcendo para que a situação não desse errado. Alguns dias se passaram e Theo estava super feliz com seu trabalho na casa de Celia. Enquanto limpava o pó ao redor da gárgula, agora uma estátua budista, ela cantarolava uma música. O demônio então soltou: "Você não precisa ficar me limpando todo dia, sabe?" Mas ela diz que gosta de trabalhar assim e pergunta se ele tem alguma ideia de onde Yuki está. O gárgula responde que Yuki foi com Celia para o castelo, o que é novidade para ela. De volta ao castelo, Yuki e Celia se ajoelham enquanto uma das guardas anuncia que eles estão na presença do imperador Dar deste reino. Dar parece ter um pau enfiado no cu,
já que logo de cara explica que o motivo da convocação tem a ver com o ataque à vila. Yuki sorri por dentro, pensando que todo rei parece ser um bosta, seja humano ou demônio. Mas, para sua surpresa, o rei de repente larga a mão da pose de durão, dizendo que ele soa como um completo babaca falando daquele jeito, afirmando que a partir de agora vai falar normalmente. A guarda chamada Celia pede para ele não falar normalmente e manter a persona real, e os dois começam a discutir sobre como deveriam se expressar. Yuki não faz ideia do que está acontecendo naquele momento, então fica quieto, e logo o rei volta sua atenção para eles, declarando que descobriu que a vila foi atacado por um bando de bandidos. Mas então o herói Miller do Império da Galera chegou e eles conseguiram expulsá-los, salvando a vila de maiores danos. Ele afirma que eles com certeza vão ganhar uma recompensa pelos seus bons atos, mas Celia responde que ela apenas fez o que era certo e não precisa de nenhuma recompensa. Obviamente essa patricinha rica não quer recompensa, mas e a pobre da Yuki que realmente trabalhou? Enquanto ela estava cansada e descansando. Coitada, o rei se virou para Yuki e perguntou o que ele gostaria como recompensa. Yuki decidiu prolongar o jogo e disse que nem mesmo um rei poderia lhe dar o que realmente desejava. Imediatamente intrigado, o rei perguntou exatamente o que ele queria. Questionou-se o que desejava dinheiro, mas ele balançou a cabeça. O rei pergunta se ele gostaria de um harém só para si, mas Yuki balança a cabeça novamente. Então, finalmente, o monarca pergunta se ele deseja o maldito trono em pessoa. Pela terceira vez, Yuki nega, afirmando que o que mais deseja é o amor de Celia. Sylvia fica chocada, enquanto Celia fica toda corada. O rei, porém, simplesmente dá uma risada, dizendo que isso aí ele definitivamente não pode providenciar. Mais tarde, de volta à mansão, Yuki se ajoelha de quatro, com a testa no chão e implora perdão a Celia. Ela o repreende, dizendo que a Câmara do Rei não é lugar para declarações de amor. Yuki insiste nas desculpas, suplicando para que ela não fique brava. Enquanto isso, a mãe dela, sentada ali perto, ri das confusões típicas do amor juvenil e decide intervir para tornar as coisas mais interessantes. Ela afirma que, como Yuki cometeu um erro, terá que pagar por isso e, como punição, não se encontrará com Celia por um mês inteiro. Yuki não consegue acreditar no que houve, mas, ao mesmo tempo, até Celia fica desolada, pois não quer ficar longe de Yuki e acha o castigo um pouco exagerado. Sua mãe ri mais uma vez e diz que, nesse caso, eles não se verão por 15 dias. Com isso, ela chama Arp, que, sem pensar duas vezes, agarra Yuki pela nuca e começa a arrastá-lo para fora, enquanto caminham pelo corredor. Porém, ela para por um instante e pede ao seu ex-capitão que olhe pela janela para Sheik. Yuki segue seu olhar e encontra Sheik sozinho nos jardins, parecendo bem triste. Arp informa que, desde a vila. Depois do incidente, Sheik nem brinca mais com ela e fica sempre cabisbaixo. Yuki percebe que Sheik provavelmente se culpa por tudo, já que não conseguiu proteger Teal e o Gárgula quando Miller os atacou. Arp então continua com seu dever e o carrega de volta ao quarto dele na taverna, onde encontram o demônio e Teal conversando. O Gárgula diz a Teal que ela deveria cuidar melhor de si mesma e até a Arp concorda que ela deveria voltar para a mansão agora. Então os dois voltam, deixando Yuki e o Gargulho para trás. Yuki conta tudo pro demônio, mas ele não foi lá muito prestativo, dizendo que não tinha muito o que fazer além de esperar. Yuki, querendo uma solução melhor, resolve descer para encontrar o Kramer e pede um monte de trabalho que iria se esfolar de tanto trampar para se tornar digno da Seiya. Em um sentido verdadeiro, meio mês se passou. Durante esse tempo, Yuki continuou pegando uma missão atrás da outra na esperança de se tornar um aventureiro melhor. Finalmente, no 15º dia, ele voltou feliz, pronto para encontrar Célia mais uma vez. Porém, o Gárgula o impediu, alegando que queria conversar com ele. Yuki ficou confuso, mas de repente o Gárgula se transformou, de volta ao demônio. Yuki percebe o problema imediatamente. O demônio está se desintegrando, já que o ataque de Miller foi muito mais forte e destrutivo do que eles haviam imaginado inicialmente. Yuki pergunta, é por isso que caramba ele não contou isso antes. Mas o demônio responde que não teria adiantado nada, já que não tem como eles impedirem a situação. Ele acredita que talvez só reste alguns dias até tudo desmoronar de vez, e mandou Yuki cuidar do Teal a qualquer custo. Diz que ela ainda está muito doente e pode ter uma recaída a qualquer momento. O Yuki fica chocado com isso, já que o Sheik deu um remédio especial para ela e os preparados dele são sempre milagrosos. Com seus poderes de cura, o demônio revela que observa Teal desde a infância e percebe que algo está errado há algumas semanas. Ele alerta que, quando ele desaparecer, Teal ficará completamente sozinha e não conseguirá sobreviver. Yuki promete cuidar dela, não importa o que aconteça. O demônio sorri, dizendo que agora pode descansar em paz, sabendo que a garota está em boas mãos.
mas o que diz para ele não se preocupar porque vai encontrar um jeito de mantê-lo vivo também. O demônio insiste que não há nada que possa ser feito sobre sua condição. Só que o Ki rebate, dizendo que ele funciona muito bem como decoração de quarto, então vai ver o que pode fazer para mantê-lo vivo. E o Ki sai na hora para encontrar o Duque e conta sobre o problema do demônio. Como o Duque é um demônio desde que nasceu, ele conhece a solução e diz para o Ki alimentar o Gargole precisava de um pouco de magicita para se curar completamente, mas antes que ele pudesse explicar direito o processo, o Ki já saiu correndo agradecendo, sem nem saber onde diabos ia encontrar a magicita. Mal teve tempo de pensar nisso, ele avistou Selir vindo em sua direção com uma cara bem preocupada, gritando para o Ki ir com ela imediatamente, porque o estado do Teal estava crítico. Eles correm de volta para a mansão e encontram Sheik trabalhando incansavelmente em suas poções. Ele explica para Yuki que a situação dela está crítica, não importa o que ele tente, a febre simplesmente não baixa. Sheik diz que está tentando adiar o inevitável, mas eles precisam agir rápido se quiserem salvar a vida dela. Ele pede para Yuki conseguir algumas ervas específicas para o remédio. Como a Yuki não sabe onde encontrar essas ervas, o Selir se oferece para ir. Com ele, eles seguem direto para o Grêmio dos Mercadores, mas infelizmente estão sem a erva e sem a magicitita. O mercador alega que há uma escassez de carneiro, então as pessoas estão usando o magicitita como substituto. E o Ki está perdido. Ele não sabe o que fazer, pois se não encontrar a magicitita e a erva do crepúsculo, vai perder tanto o Teal quanto o demônio que está no seu quarto. Nesse momento, Kramer se aproxima dele e pergunta sobre uma missão. O Ki diz que não está pronto para uma missão agora, mas Kramer manda ele calar a boca e ouvir primeiro. Ele explica que o trabalho é eliminar um monstro de uma caverna de magicita e, como a energia mágica se concentra lá, com certeza vão achar erva do crepúsculo também. Para a alegria dele, Kramer topa ir junto até o local e até a Sofia se junta à expedição, já que ela não pode ficar de fora quando uma das suas criadas está doente. Quando a noite cai, eles chegam à vila próxima e Kramer anuncia que vão pernoitar ali e seguir para a caverna só de manhã. O Ki fica surpreso e quer ir imediatamente, mas Kramer manda ele relaxar, explicando que outros monstros também ficam ativos à noite e que eles não querem complicar ainda mais a missão. Além do mais, esse monstro é um comedor de pedras mutante que ficou super forte depois de devorar um monte delas, de magita, e agora ataques mágicos não o afetam mais. Além disso, Kramer avisa que quem mandou atrás do bicho quer ele vivo, então vão ter que dar um jeito de capturar sem matar. No dia seguinte, a galera acorda cedão e invade a caverna. Lá dentro, dão de cara com um monstro comedor de rochas, mastigando uns cristais de magita como se fosse pipoca. Ao avistar os intrusos, ele lança uma chuva de pedras contra eles, o que salva Celia de ser esmagada por uma das rochas, enquanto Sofia desvia a pedra que vinha em sua direção com um chute preciso. Kramer, por sua vez, usa uma magia peculiar para neutralizar as pedras que o ameaçavam, o que tenta revidar na hora, lançando um feitiço ofensivo contra a criatura, mas o monstro sai completamente ileso do ataque. Kramer avisa para ele tomar cuidado, já que precisam capturar o demônio vivo. Então ele usa seu ataque de bloqueio terrestre, prendendo o devorador de pedras, enquanto Celia lança o feitiço da corrente divina para imobilizá-lo no lugar. Mas tudo foi em vão, o monstro consegue quebrar as correntes e destrói as rochas ao redor para se libertar mais uma vez. Kramer então bolou um plano para destruir o monstro de dentro para fora. Ele propõe usar sua magia das sombras para criar uma barreira protetora em volta da Sofia, permitindo que ela entre direto na boca do monstro para acabar com ele por dentro. A Celia fica apreensiva com a ideia, mas a Sofia acalma, garantindo que é craque em combate corpo a corpo. Nesse momento, Haruki decide entrar na jogada e conjura uma gaiola de gelo em volta da criatura, que é reforçada pelas correntes divinas da Celia. E Sofia foi instantaneamente envolvida pela magia das sombras e mergulhou direto na boca do monstro, sumindo dentro dele. A criatura percebeu que algo estava errado e lutou com todas as forças para se libertar das amarras, mas Yuki e Celia continuaram recitando suas habilidades para mantê-lo preso. Porém, o monstro ainda tinha uma carta na manga e ele cuspiu um monte de demônios de pedra menores que também eram imunes a dano mágico. Percebendo a situação, Yuki começou a socar os monstros com tudo, eliminando um após o outro, enquanto Celia se esforçava para conter o comedor de pedras gigante. De repente, ela vacilou e foi derrubada. No momento em que o monstro se ergueu ameaçadoramente sobre ela, prestes a dar o golpe final, ele desabou no chão. De dentro dele, surgiu Sofia, que havia destruído a criatura por dentro com sucesso. Kramer abraça na hora e manda Celia e Yuki buscarem a grama do crepúsculo. Eles se embrenham mais fundo na caverna e encontram a planta, mas quando Yuki sugere a volta, Kramer insiste para esperarem o amanhecer. Viajar de noite é perigoso demais. Yuki, preocupado com Teal, resolve dar um perdido no escuro. Mas Celia já esperava essa manobra, afinal, o moleque sabe voar.
Então ela entrega as ervas para ele e logo em seguida os chifres e asas do Yuki começam a crescer de novo. Ele decola e voa rapidamente de volta até Teal e o Gargula. Assim que chega, entrega as ervas para o Sheik e corre de volta para o quarto, forçando o cristal de Magicito Goela abaixo do Gargula. Imediatamente o braço do demônio se regenera e uma onda de energia percorre o corpo dele. Sem perder tempo, ele sai do quarto e vai direto para onde está o Teal. Ele entra no quarto dela que nem o Epstein e encontra a garota mergulhada no sono. O cara acorda ela só para dizer que agora tudo vai ficar bem. Completamente exausto, Yuki voa de volta para outra vila para garantir que ninguém descubra sua verdadeira identidade, se acabando de cansar, mas é recompensado podendo dormir nas coxas incríveis da Celira. Mas é aí que o vídeo termina. Lembrem de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir. Até a próxima, galera!